E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu sou Renata Machado, eu sou educadora técnica, sou cabeleireira há 26 anos e hoje eu quero conversar com vocês a respeito de alisamento. Bom, há um tempo atrás, como eram os alisamentos? Existia uma pasta. Há uns anos atrás, eu era adolescente, existia uma pasta ou um óleo que nós usávamos, ou que os cabeleireiros usavam nos cabelos, e aquela pasta ou óleo era aplicado e rapidamente se lavava, né? Eu participei de processo assim, que meu cabelo é cacheado, natural, e rapidamente se lavava o cabelo, né? Então tinha o alisamento a óleo, o alisamento em pasta, e tinha também o famoso Enê. Bom, com a evolução dos produtos vieram o primeiro, né, um dos primeiros, que foi o tioglicolato de amônio e os hidróxidos. Primeiro, hidróxido de sódio, hidróxido de guanidina e também tinha o hidróxido de lítio, né? Então, pessoal, existiam esses processos de alisamento. Chegou um determinado momento, há mais ou menos 19 anos atrás, que surgiu um alisamento diferente que ardia os olhos, mas que o cabelo ficava liso, naturalmente liso, e as clientes às vezes falavam assim, parece até quando você vai descascar cebola que fica ardendo os olhos, e aí foi uma incógnita. Surgiu aqui no Rio de Janeiro, primeiramente, e foram as progressivas, que começaram com formol. E aí foi aquela coisa, o salão que lançou primeiro, ficou um salão gigante, saiu de um bairro de subúrbio, foi para um bairro da Zona Sul e tudo mais, reportagem no Fantástico, né? As empresas em rebuliço, eu já era educadora técnica na época, lembro sim, e aí não pode ir contra eles, junte-se a eles, né? O interessante do alisamento com formol, porque o formol é um alisamento, é que não tinha até então contraindicações, né? O que acontece com os hidróxidos? Se você não fizer um bom diagnóstico, o cabelo pode partir, tem algumas incompatibilidades. Por exemplo, o cabelo com mechas, é muito complicado você fazer um alisamento com hidróxido, dentre outras coisas. E esse problema não acontecia com formol. Enfim, com o passar do tempo, né, com o fato de sabermos que é prejudicial à saúde, principalmente à saúde do cabeleireiro, as empresas começaram a criar outras formas de alisar o cabelo parecidas com formol. Então vieram as escovas com ácidos, né? E aí existem as controvérsias, existem os ácidos que não são bons para a saúde, outros que já são, existem produtos que realmente não fazem mal. A gente sabe também que se você usar a prancha muito quente, alguns ácidos podem se transformar em algo parecido com um formol, né? E liberar até mesmo toxinas por meio da fumaça, e inclusive casos de profissionais doentes por causa disso. Pessoal, vamos conversar muito abertamente sobre os alisamentos hoje. Em primeiro lugar, eu quero pedir ao cabeleireiro que não se exponha a danos desnecessários. Um profissional não precisa viver necessariamente de alisamento, principalmente se for um produto que é desaconselhável para a sua saúde, para a saúde do seu cliente. Principalmente o cabeleireiro fica exposto o tempo todo ali. Então eu lembro que na época que saiu o formol, eu, por exemplo, nunca trabalhei com formol, e eu sei que era um boom, todo mundo queria fazer, e eu continuei no meu trabalho de coloração, de mechas, que é realmente algo que eu gosto muito, e aí eu foquei nisso, cresci muito, mas eu também faço alisamento, mas não é com os ativos que fazem mal, existem outros ativos muito bons, muitos ácidos, e eu quero conversar sobre isso com vocês. Então, em primeiro lugar, falando das progressivas, eu aconselho que vocês usem produtos com registro da Anvisa
e que sigam a determinação do fabricante. Partindo desse princípio, eu vou conversar com vocês a diferença dos alisamentos. Hoje em dia, você quase não vê mais uma necessidade de usar, uma demanda pelos alisamentos tradicionais, mas é muito importante que se conheçam eles porque são muito bons. Sabendo trabalhar, eles são sensacionais, Então, vamos lá. Eu tenho no cabelo, começando do cabelo, o cabelo ele é composto por 5 elementos, que são carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e enxofre. Tá? Então, são esses 5 elementos que compõem o cabelo. Quando se faz um alisamento, o nosso cabelo, assim como tudo que contém água, existe o pH. O que é o pH? O pH é uma tabela que mede o potencial de hidrogênio. Então, o pH é potencial de hidrogênio, Então, o cabelo também tem água, então ele também tem um pH. A tabela simplificada do pH vai de 0 a 14, tendo 7 no meio como neutro. Então, o 0 ácido, 14 alcalino, 7 neutro, Quanto mais baixo o pH, mais ácido. Quanto mais alto o pH, mais alcalino. O que acontece no cabelo? O cabelo ele é composto por córtex, que é de 75 a 90% do cabelo, que é o córtex. A medula, que fica no meio. E a parte de fora, que são as cutículas, que são como escamas de peixe. Podem ser de 3 a 13 camadas sobrepostas e transparentes, como se fosse a superfície de um peixe com várias camadas de cutículas, Aparece realmente, são umas escaminhas que parecem mesmo uma superfície de um peixe. Então, você quando olha um cabelo partido no microscópio, parece um lápis. O grafite seria a medula, a madeirinha seria o córtex, e a parte de fora, que é a tinta do lápis, seriam as cutículas. Então, mentaliza dessa maneira. Pessoal, toda a transformação de alisamento tradicional acontece no córtex. Então, primeira coisa, quando você vai usar, o nosso cabelo ele tem um pH que vai de 4,5 a 5,5. Então, o 7, que é neutro na tabela periódica, na tabela de pH, já seria alcalino para o cabelo, porque o ponto de partida para o cabelo é de 4,5 a 5,5. Então, tudo que é abaixo disso, de 0 a 4,5, para o cabelo é ácido. E acima disso, para o cabelo é alcalino. Tudo que é ácido fecha a cutícula, tudo que é alcalino abre, dilata a cutícula. Tudo que é ácido endurece o cabelo e tudo que é alcalino amolece o cabelo. Agora vocês vão ver a diferença gritante entre os alisamentos que nós temos. Vamos começar com os hidróxidos. Exemplo, hidróxido de sódio, pH 12, hidróxido de guanidina, pH 12. Eu não vou falar sobre o lítio, porque lítio praticamente você não encontra, dificilmente você encontra. Os principais são hidróxido de sódio e hidróxido de guanidina. São excelentes, excelentes. Então, como que esse hidróxido funciona? Nós temos no cabelo esses 5 elementos, vou repetir: carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e enxofre. Existe uma ligação chamada ligação de disulfeto, que pega 2 desses elementos e forma uma resistência, como se fosse um exércitozinho que mantém o cabelo naquela forma, que é o carbono e o enxofre. Então, a ligação de disulfeto é assim: carbono, enxofre, enxofre, carbono, carbono, enxofre, enxofre, carbono. Quando a gente faz um hidróxido de sódio ou de guanidina, a primeira coisa que acontece, o pH do cabelo vai quase ao máximo, ele vai mais ou menos a 12. O cabelo amolece, a cutícula dilata e o ativo penetra no fio. E o que ele faz para o cabelo amolecer? Ele vai desfazendo o enxofre, eliminando partículas de enxofre do cabelo. E aí o cabelo começa a amolecer.
Nisso que ele começa a amolecer, é o momento que você vai dar aquele time. E se o cabelo você quiser só um relaxamento, você não pode tirar enxofre demais. Se você quiser um alisamento, você vai tirar, vai trabalhar modelando o fio, porque aproveita que ele está amolecido. Só que se você tirar enxofre demais, o cabelo enruga, perde toda a resistência e quebra. E aí é realmente complicado. Então, o que é o alisamento? É um amolecimento da fibra capilar seguido de um endurecimento. Então, vamos lá. Preparei meu cabelo, fiz o teste de mecha. Eu vou falar também como é que se faz esse teste. Aí, apliquei o produto, ele vai agir amolecendo o cabelo, elevou o pH, entrou no cabelo todo ativo, começou a eliminar o enxofre, o cabelo começa a ceder, ceder, ceder. Chegou na forma que eu quero, eu começo a neutralização, isso é, eu vou descer esse pH, para quê? Para causar o endurecimento desse cabelo na forma que ele está. Se eu não fizer uma boa neutralização, esse cabelo não vai manter a forma. Então, um dos grandes passos do cabelo alisado não é só você aplicar o produto e esperar aquele produto agir. Você também precisa fazer a neutralização de uma forma correta, mantendo o cabelo totalmente alinhado da maneira que você quer. A neutralização começa na água, lavando bastante com água morna. Evitar ao máximo água fria, só se por houver alguma coisa, algum problema que você não tenha naquele momento, aí você vai redobrar o enxágue. Mas, gente, é muita água, é muita água, é muita água. Ali você já está neutralizando o cabelo, lançando água, 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 que o pH já vai descendo, porque o pH é mais baixo do que o que está o cabelo. Aí lavou, 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 muita água, muita na nuca, tudo, mantendo o cabelo na posição que você quer, sem esfregar, alinhando da raiz em direção à ponta. Você vai usar o shampoo, que normalmente o shampoo é sinalizador. Você aplica o shampoo e aí você já está trabalhando todo na área dos ácidos, acidificando aquele trabalho, endurecendo o seu trabalho. Lavou, 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 aplicou o shampoo sinalizador, ele, se ainda tiver resíduo, ele fica com a espuma rosa. Ah, então eu tenho que ficar lavando com shampoo? Não. Continua com água, 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 porque não é usando o shampoo que você vai conseguir, é usando água. Aí vai chegar um momento, normalmente se você lavar bem, a segunda enxágue, a segunda aplicação do shampoo, a água já sai toda branquinha. Não confunda com lavatório, porque às vezes está branquinho no cabelo, mas se o lavatório estiver sujo, vai sinalizar rosa. Normalmente a rosa, a cor, lavou, enxagou. Na guanidina, em alguns casos, você ainda hidrata antes de neutralizar e depois hidrata de novo. E no hidróxido de sódio, você aplica o shampoo, lava, né, claro, aplica o shampoo e depois faz uma hidratação. E normalmente o pH da hidratação é um pH ácido, né? Para justamente descer esse pH enrijecido. Nesse processo, o cabelo inchou e ele vai ficar mais grosso um pouco, só que lisinho. O que você vai fazer? Se a cliente quer o cabelo liso, uma escova com todo cuidado, para que aquela cliente não chegue em casa com aquele cabelo que está recém-feito e encha de shampoo e lave de qualquer forma em casa. Então você vai fazer uma escova, com cuidado, porque se você colocar calor demais, o cabelo queima e fica esbranquiçado. Tanto com a prancha quanto com o secador muito quente. Você vai fazer uma escova alinhando todo o cabelo e vai pedir para a cliente que pelo menos durante 3 dias ela não lave. Essa é a forma mais correta de você garantir o seu trabalho. O cabelo ele está mais ou menos 8 vezes mais grosso do que o normal. Aí ele começa a afinar, dali uma semana ele está no top, no ícone, no máximo do seu alisamento. Assim é o alisamento com hidróxido. Ele não volta, eliminou o enxofre. Vamos para o alisamento de tioglicolato. O tioglicolato de amônio eu acho o mais perigoso dos alisamentos, porque ele não causa ardência no couro, ele é de fácil aplicação,
dificilmente ele vai demonstrar algum problema no momento. Você muitas vezes acha que o cabelo já está alisado e não está, e a forma de aplicar, pelo fato de não arder o couro cabeludo, você não respeita o nascimento da raiz, e aí você cola o tioglicolato no couro. Quando nasce o cabelo natural, nasce com uma dobra, que aí uma semana depois passa a mão assim, tá cheio de espetinho, porque o cabelo tá dobrado assim. E aí fica aquele espetinho, aqui vai quebrar, aqui quebra. Então, pessoal, o tioglicolato ele age como? O tioglicolato também tem o pH alcalino, não chega tanto quanto os hidróxidos, mas é alcalino. Quando ele começa a agir no fio, ele não elimina enxofre, ele apenas desfaz essas ligações de enxofre, é como se ele descolasse tudo ali, e aí você também coloca na forma que você quer, depois lava, faz a neutralização, que a neutralização é normalmente feita com peróxido de hidrogênio, é o que tem na fórmula, né? Nossa famosa água oxigenada, claro que modificada com alguns elementos, mas é o peróxido que neutraliza o tioglicolato. Então, gente, qual é o cuidado que tem que ter com o tioglicolato? Quando vocês forem fazer a aplicação do tioglicolato, respeitem a nascença, a forma do cabelo nascer. Se ele nasce para frente, não traga esse cabelo para trás, acompanha o nascimento da raiz. Não importa a quantidade de movimentos que você vai precisar criar para que aquele cabelo fique bacana, mas o segredo do tioglicolato é esse. É um produto excelente, ele é muito mais compatível em algumas coisas. Só que, se também você não tiver atenção, ele pode dar em uns dias voltar o volume dele, porque a gente não prestou atenção direito no tempo e a neutralização às vezes não é feita de uma forma tão legal. Então ele pode voltar a criar um volume que na verdade ele nem foi tirado tão bem, né? Então, quando a gente faz os alisamentos, no caso dos hidróxidos se perde enxofre, no caso do tioglicolato existe como se fosse uma bagunça ali dentro, que você alinha na forma certa, e logo em seguida uma nova ligação se forma, e ela se forma por causa da neutralização. Então, e o que é incompatível com o alisamento? Sabe o que é incompatível? É a resistência do cabelo. Porque tem cabelo que é totalmente natural, você faz um teste de mecha, o cabelo não passa, e você às vezes tem um cabelo colorido que passa. Então, como que se sabe o que é compatível e o que não é compatível? Faça o teste de mecha. Agora eu vou dar o pulo do gato. Como é que se faz teste de mecha? O teste de mecha você vai fazer no lugar onde o cabelo é mais sensível, onde o cabelo, porque não adianta fazer teste de mecha aqui atrás na nuca, isso serve também para descoloração, deixa eu avisar, já dar esse toquezinho. Faça o teste de mecha aqui em cima, que é onde bate a água do chuveiro, o sol, onde realmente o cabelo é mais frágil. Faça o teste de mecha aqui. O maior erro que eu vejo, que eu sempre vi em sala de aula quando eu ministro curso, né? É o erro no teste de mecha, que os profissionais deixam 5, 10 minutos. O teste de mecha é para você fazer como se você estivesse alisando o cabelo. Você vai deixar o tanto de tempo e vai saber, olha, com 10 minutos o cabelo alisou, com 15 minutos o cabelo continuou bom, mas com 18 minutos o cabelo começou a fragilizar. Então você sabe o tempo que você tem para trabalhar. Não adianta você fazer um teste de mecha só para ver se o cabelo suporta 10 minutos, porque você não vai alisar um cabelo com os hidróxidos ou com o tioglicolato em 10 minutos. Às vezes isso é o tempo da aplicação. Então, pessoal, o que acontece? Teste de mecha é o tempo que você levaria para alisar aquele cabelo. Até porque se você coloca uma mecha e em 5 minutos o cabelo não aguenta, você não vai alisar um cabelo em 5 minutos. Então é um cabelo momentaneamente reprovado, vai ter que passar por processo de tratamento antes de fazer esse trabalho. Agora, como se faz a aplicação de um produto desses, né?
A parte mais sensível do cabelo é a frente. Então, 2 dedinhos você vai destacar. Depois você vai separar o alto da cabeça, conta 4 dedos em cima e as laterais de orelha a orelha até o alto da cabeça. Depois você vai trabalhar, você vai separar esse alto aqui e depois a nuca inferior. A parte do cabelo que é mais resistente é essa aqui de nuca superior. Então, você pode até começar a trabalhar da nuca inferior, mas você vai destacar 2 dedos e não vai aplicar. Por quê? Normalmente, o cliente que tem volume usa muito rabo de cavalo. Então, toda a volta da frente do cabelo sofre muita tração e aí esse cabelo quebra. E ele é o cabelo que alisa mais rápido, não se enganem, tá? Porque é o cabelo que tem, muitas vezes, a pior aparência, porque ele tá quebrado ali, tá eriçado, tá elétrico, mas é o cabelo que é mais frágil, alisa mais rápido. Então, como é que você vai fazer a aplicação? Principalmente dos hidróxidos. Nuca inferior, só que deixando de aplicar 2 dedos aqui, deixa a nuca bem baixinha sem aplicar por enquanto. Começa a aplicação, depois você aplica a parte aqui, essa parte de cima, depois as laterais e por último a parte de cima, tá? E por último mesmo essa volta toda, tá? Se precisar lavar antes, vocês comecem lavando a seção que vocês começaram. Aplicou o produto, deixa agir um pouquinho, você já vai saber pelo teste de mecha, ele que vai te dizer como você vai trabalhar. Deixa agir uns 5 minutinhos, depois você vai alinhando o cabelo calmamente, não precisa ter desespero, concentração boa de produto. Antes de começar, é importante proteger, existe o protetor de couro, né? Normalmente vem no kit do alisamento, caso não venha, você compra separado. Você vai aplicar sempre na horizontal, tá? Em todo o couro, dividindo assim, risquinho, como se fosse aplicar uma coloração, você vai aplicar aquela pastinha aí, bem um óleozinho mesmo. Aí você vai aplicar aqui também na horizontal. Por que não na vertical? Porque na horizontal, daqui a pouco, o próprio calor do couro cabeludo vai fazer aquele óleo escorrer. Então ele vai estar todo protegido a orelha também. Eu garanto a vocês que quem faz um alisamento perfeito, gente, sucesso total. Então é essa forma que eu estou ensinando para vocês que se faz. Tioglicolato, você pode começar a aplicação desde a nuca, seguindo a raiz. Se eu tenho roda-moinho aqui, você vai trabalhar no formato do roda-moinho. Não faça dobra no cabelo. Se você fizer dobra no cabelo com tioglicolato, você vai causar uma quebra futura. Os hidróxidos não se aplicam no couro, porque causa ardência. Mesmo com protetor não se aplica no couro. Você vai aplicar meio centímetro distante da raiz. No finalzinho, com o trabalho, você percebe que pega, tá bom? Que pega no couro cabeludo. Você vai perceber que isso vai acontecer. Mas inicialmente não se trabalha, até porque como aqui é mais quente, rapidamente você consegue fazer o alisamento, tá? Não precisa usar pente, é com a mão mesmo ou com o dorso do pente bem suave, não é fazendo assim também porque estira a fibra, né, como a gente aprendeu, não precisa. Alisamento é uma coisa muito boa de se trabalhar. Se vocês gostaram das dicas, escrevam aí, peçam vídeo com aula prática que eu posso até pensar em fazer uma aula prática mostrando para vocês. Agora a gente vai falar dos alisamentos que eu falo que é o alisamento mecânico. Por que é o alisamento mecânico? Esse papo é muito sincero. Quando a gente trabalha com alisamentos das escovas progressivas, né? E muitas ótimas, tem escovas maravilhosas realmente. Você já não trabalha com pH alcalino, você trabalha com pH ácido. Então, na verdade, você está trabalhando com um conservante. Você vai colocar o cabelo numa determinada forma, como? Na escova e na prancha. É por isso que a necessidade da prancha. Porque aquele conservante vai envolver o cabelo, que é normalmente os ácidos, né? Que tem o ácido glioxílico, tem a sericina, tem o ácido lático, tem vários tipos de ácido que se trabalham ali, né? Tem empresas com diversos produtos maravilhosos, só que com cuidado com a prancha, não pode ser muito quente para não formar ácidos com potencial cancerígeno, e elimina de vez o formol. Eu aconselho a vocês que eliminem,
e que só trabalhem com produtos que sejam registrados e aprovados pela Anvisa. Isso é muito, muito, muito importante, gente, muito. Então, pessoal, por que eu falo que é um alisamento mecânico? Porque se você aplica uma escova dessas no cabelo, lava e manda a sua cliente para casa, não vai alisar. Você precisa do calor do secador, que você vai secar aquele cabelo. Normalmente, lava o cabelo, seca ele, aplica o produto, depois você enxágua, deixa um pouquinho resíduozinho no cabelo, cada empresa é de uma forma, depois você seca o cabelo todo e aí você vem com a prancha alinhando aquele cabelo, né? Mas a prancha trabalhando para alinhar. Não se usa prancha extremamente quente, o cabelo só suporta 180 graus. Ah, mas eu tenho uma prancha que é 450 graus. Não é grau Celsius, ali é Fahrenheit. Então você vai ver na tabela, você procura na internet que tem, o que é o grau Fahrenheit, são quantos graus Celsius, para você trabalhar da forma certinha. E aí, gente, se vocês passarem a prancha e vocês verem que o cabelo mudou de cor e ficou mais desbotado, assim, meio russo, não, é porque está muito quente para o cabelo. Então, você vai ter que diminuir. Trabalha com aquela prancha, porque é assim que o cabelo vai ficar liso. Agora, se você usar, por exemplo, o formol, ele vai formar uma película naquele fio e a gente não consegue entrar com um tratamento. Aparentemente, o cabelo fica muito bonito. Quando sai o efeito, aí o cabelo mostra todo o seu ressecamento, fica muito fino e começa a quebrar. Então, não se esqueçam que o produto tem que ser de alta qualidade para que não forme para que essa película que forme seja em forma de tela, que os mais modernos são assim, você consegue tratar esse cabelo. O cliente não pode achar que um alisamento desses é tratamento, é alisamento. Quando a gente fala assim, eu vou alisar. Não, eu nunca alisei meu cabelo, eu faço um botox. É tudo alisamento. É tudo alisamento, tá? Então, pessoal, mudou a forma do cabelo, é alisamento. Independente de qual produto se esteja usando. Tem que ser tratado. Qual é os prós das escovas? Dificilmente existe problema, mas existem, né? Então, assim, dificilmente vai ter uma incompatibilidade, dificilmente você vai perder o cabelo. O cabelo fica natural, fica brilhoso, fica legal, não precisa fazer teste normalmente, né? A cliente usa, fica com ar natural. Agora, qual é o maior problema que une todos esses alisamentos? É quando o cabelo branco fica esverdeado, tanto com os hidróxidos, com o tioglicolato e com as escovas. E aí, por que acontece isso? O cabelo fica esverdeado porque a fuga do enxofre, ela cria esse efeito. E aí você vai realmente precisar ou tonalizar esse cabelo, fazer uma neutralização de nuance ali, porque às vezes fica aquele amarelado e às vezes fica esverdeado. Eu aconselho que vocês usem, gente, peraí, deixa eu me ajeitar aqui. Eu aconselho que vocês usem a prancha mais fria um pouco para evitar esse problema, tá? E façam uma neutralização ali de reflexos, né? Que a gente nas aulas de colorimetria tem, para que a gente não sair com o cabelo verde, né? Esverdeado. Outra coisa, cuidado com cabelos muito finos. Normalmente as escovas aumentam a oleosidade e afinam o cabelo. É importantíssimo que vocês orientem o cliente a fazer tratamento no fio, principalmente com produtos à base de queratina, de proteína, reconstruções com aminoácidos. Para quê? Porque o cabelo ele é uma fibra morta. Então, ele não tem célula viva. Se eu machucar minha pele aqui, daqui a pouco tá curada, porque aqui meu corpo se regenera. Isso aqui não, isso aqui a gente tem que administrar.
Tá seco, hidrata, tá quebradiço, reconstrói, tá enrijecido, nutre. A gente vai administrando o cabelo, repondo tudo que ele precisa para que ele cresça saudável. A gente vai sempre repondo ali, é como a despensa de uma casa. Vai acabando, você vai repondo. E o cabelo é da mesma maneira. Então, pessoal, esse papo é muito esclarecedor. Eu sei que a grande maioria trabalha com as progressivas, mas agora eu quero que vocês trabalhem com consciência. Se tiverem dúvidas, coloquem aqui embaixo. Gostaria de também conhecê-los e que vocês coloquem as experiências de vocês, para que a gente tenha uma troca muito legal também. O meu Instagram é a Renata Machado. Vai ser um prazer encontrar vocês lá. Eu vou poder conhecer, olhar o perfil de vocês, a gente vai poder bater papo nas lives. E o meu canal é esse aqui. Quero que vocês continuem comigo, coloquem sugestões de aulas e eu espero ter contribuído para o crescimento profissional de vocês. O meu papo é muito franco, eu aceito que vocês comentem e vamos debater saudavelmente, porque isso é muito legal, tá bom? Pessoal, um beijo, muito sucesso. Eu acho que a nossa profissão de cabeleireira é uma profissão linda, eu amo os cabeleireiros, eu acho pessoas sensacionais, vibrantes, alegres, e eu desejo muito, muito sucesso para vocês, tá? Um beijo grande, compartilhem esse vídeo, pessoal.